Fala, Miojão! Está começando mais um MiojoCast, o podcast do empreendedor Miojo. Eu sou o Guilherme Sangali e hoje nós estamos em novo visual, em novo estúdio. Cara, estou muito feliz porque hoje nós vamos iniciar um novo projeto, uma nova etapa do MiojoCast. Então, estamos aqui com Humberto Lago, um cara que está empreendendo atualmente com uma franquia, a Magras, e ele vai contar um pouquinho da história dele. Beleza, Humberto? Como que você tá? Primeiramente, boa noite. Tô bem, graças a Deus. Aqui, recém-chegado na cidade de Hortolândia. Como diz, empreendedor fresco, né? Ah, é? Faz pouco tempo, faz um ano que tô aqui nessa vida de empreendedor agora. Então, estamos aí na luta, né? Pra compartilhar aí, aprender, ajudar no que for possível aí, compartilhar um pouquinho do conhecimento que a gente tem. Legal demais. Nesse novo formato a gente também vai sempre incluir um convidado da audiência, que é a galera que curte o trabalho, que acompanha lá, vai ter a oportunidade de estar com a gente aqui, de fazer a pergunta, os convidados vai ser um pouco aleatório, mas quem quiser participar, a gente vai fazer sempre uma triagem lá para estar participando com a gente aqui. E hoje, como convidado especial, está aqui Juninho Júnior, que é um empreendedor também da área em Hortolândia, e está sofrendo também com os lockdown dos nossos governantes, né, Juninho? E aí, seja muito bem-vindo. Boa noite. Primeiramente, quero agradecer aí pelo convite. Me senti muito lisonjeado aí. Nossa. E espero contribuir aí na entrevista de vocês. Top demais. Estamos aqui com dois jiu-jiteiros que gostam da coisa também, né? Vamos falar sobre isso aí, então guardem aí nas mangas. Eu queria entender um pouco, Humberto, sobre a sua trajetória, seu início lá, como que foi desde da sua criação, seus pais já eram empreendedores, da onde você veio? Conta um pouco pra gente dessa sua trajetória até aqui. Bem, vamos lá. Eu venho de uma cidade do interior do Mato Grosso do Sul, né? Rio Brilhante. Rio Brilhante. Antigamente a capital do arroz irrigado. Não é mais, agora só tem cana lá. Cana, boi e lavoura. Aí é uma cidade pequena, tem 30 mil habitantes, né? Fui nascido e criado lá. Minha família, desde quando eu nasci, moram lá há muitos anos. Então, basicamente falando assim com eles, desde o início, desde os meus primeiros contatos que eu tive, uma das coisas que eu aprendi, que eu posso falar, resuma a sua família em uma palavra. Eu posso resumir ela como trabalho. Resumir a palavra da minha família em trabalho. Então, assim, meus avós, ambos, todos eles, meu pai, minha mãe, são muito trabalhadores, me deram muito exemplo. Então, assim, desde cedo eu fui criado no trabalho. Então, eles ajudaram, assim, muito nessa questão, principalmente num ponto que, para mim, foi... Hoje eu vejo o quanto me ajuda ainda, inclusive, que foi quando minha avó tinha um restaurante próprio, né? Que ela tocava, então desde muito cedo a gente ia lá ajudar ela, trabalhava, tinha os nossos afazeres, né? Então, aí lá eu tive o meu primeiro contato com o público, né? Tipo assim, atendimento ao cliente, né? Então eu era uma criança, tinha 12 anos de idade, bandeja na mão e atendendo, e tendo aquela relação, aquele tete-a-tete com o cliente, né? Reclamação, aprendendo um pouco sobre a questão de logística também, de como funciona um restaurante. Lá era bem movimentado, né? Restaurante Cuiabana. Então, lá eu aprendi... Lá foi onde eu tive meus primeiros contatos com o cliente, né? De como que funciona, paciência que você tem que ter, né? A simpatia, a empatia que você tem que ter. Então, uma coisa que hoje eu vejo o quanto me ajudou, né? E em casa também, desde criança, eu sou o irmão mais velho, tenho mais 2 irmãos. Então, lá... sempre tive meus afazeres, né? Questão de limpar a casa. A gente lá tem uma cidade pequena, tem uma questão, né? Tudo quintal grande, né? Aí você 3 moleques em casa. Quem que você acha que limpava o quintal? O mais velho, com certeza. Aí a gente ficava... Então, assim, a gente sempre teve os nossos afazeres. Minha mãe sempre trabalhou na prefeitura. Se Deus quiser, aposenta ano que vem, né? Tô esperando isso daí. Aí meu pai também ralou muito, muito, muito pra... Hoje, graças a Deus, todo mundo lá em casa tem condição de vida boa, tá? Mas foi com muito custo, muito trabalho, né? Então, hoje meu pai saiu de emprego, foi para ser peão,
ficou muito tempo fora de casa, porque ele tinha que ficar numa fazenda que era muito distante. Então ele basicamente o dono da fazenda pegava ele, jogava ele lá 30 dias e voltava a ver se ele não tinha morrido, né? E trazia de novo, ficava no final de semana e voltava a trabalhar. Você vê assim o seu pai como uma suas referências de você falar assim, pô, quando eu crescer eu quero ser igual ao meu pai, quero fazer a mesma coisa que ele faz. Ah, cara, mesma coisa não, mas eu falo assim, como referência, é aquilo que eu falo, assim, para qualquer lado que eu olhe para minha família, eu vejo o quanto o trabalho é importante. Então, assim, eu não tenho uma única referência. Se eu falar que eu tenho uma referência em casa somente do que o trabalho pode trazer para nós, né? Eu vou estar mentindo. Tem vários. Sim. Meus avós, todos trabalharam muito, 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 sim. Não diferente dos seus avós, dos avós de qualquer outra pessoa. Do meu avô, com certeza. Que meu nosso avô, né, Juninho? Trabalharam pra caramba. Meu avô, Leoclides, rapaz, aquilo lá eu falo pra você, aquilo lá é um touro trabalhando. A vida inteira trabalhando na fazenda. Então, assim, olha, aprendi muito com eles, né? Então, assim, como referência, realmente, eu tenho minha família inteira. Não tem nem você criado, assim, numa cidade pequena, onde você via muitas fazendas, assim... Qual que era o seu sonho? Porque a gente que criado assim mais na cidade, né? Por mais que a gente é do interior, São Paulo, mas a gente via muito, quero ser jogador de futebol, quero ser cantor, quero ser isso. A gente vê um mundo mais, não sei como que vocês viam isso lá mais no interior, assim. Cara, lá questão assim, moleque, mesmo sonho que todo moleque tem, jogador de futebol. Porra, cara, lá tinha tem muita gurizada que jogava uma bola pra caramba lá, que assim... Sempre tem, né? Faltou aquele incentivo, sabe? Pra gurizada engrenar, um cara pra poder patrocinar, um agente bom pra poder levar essa gurizada pra fora. Então, cara, lá a gente tinha os mesmos sonhos, a gente corria atrás das mesmas coisas, assim, quando era criança... eu tinha o contato que eu tinha, né, era com vários tipos, porque ou eu ia trabalhar na fazenda, ajudar meu pai, eu tava no restaurante, enquanto ele estava aberto, né, que ele fechou, eu tinha 18 anos de idade. Aí foi quando eu ingressei no mercado de trabalho, né, logo após. Você sempre trabalhou, então, dentro do restaurante lá? Dentro do restaurante, até os meus 18 anos, sim, né, foi lá dentro. Você iniciou aos 12? Aos 12 eu já estava lá fazendo atendimento, né? Quando eu era mais novo, eu ia lá para pegar, era perto da minha casa, então o que eu fazia? Eu ia lá para pegar o almoço dos meus irmãos, né? Que eu tinha que preparar eles para levar para a escola. Aí chegava lá, ajudava a descascar uma batata, separar feijão, fazer aquelas coisas de cozinha, mas na retaguarda, né? E terminava, levava o almoço ia almoçar em casa e daí fui crescendo lá dentro, né? Eu pergunto porque é muito difícil você trabalhar dentro de família, né? Eu tive uma vivência assim, e aí você tem uma cobrança a mais, às vezes, você trabalha mais, tem uma cobrança maior, então você aguentar todo esse tempo lá e até fechar o restaurante. Você saiu de lá porque fechou, você não saiu porque você quis sair, ou você já tinha outros planos de fazer uma faculdade? Não, na verdade, sim, a gente fechou, a gente estava num momento que o coração do restaurante é minha avó. Então, hoje lá, se você for, tem um estabelecimento ainda, tem um restaurante que é tocado lá, mas agora é alugado, não é mais nosso. Aí o coração era minha avó. Então, assim, sempre foi o sonho, ela é apaixonada. Se ela ouvir isso aqui falando, ela vai chorar e vai falar, vou abrir meu restaurante de novo. Que orgulho, porque ela ama aquilo lá, é a paixão, é a vida dela, né? Então, mas aí por questão de saúde, né, chegou um certo momento que assim, ela não tinha mais condição física de ficar lá dentro, né? Ela já tinha sofrido vários acidentes dentro do restaurante. E chegou num ponto que a gente falou, ou a gente tira a avó de lá, ou a gente enterra ela lá dentro. Vai ser um dos dois. Uma decisão difícil. Foi quando o pessoal de casa sentou, conversou com ela e resolvemos por bem ali fechar, né? Passar o ponto para outra pessoa e minha avó descansar um pouco, né? Mas não descansa, né? Cada hora acha uma arte para fazer lá em casa, nunca vi. Mas foi por causa disso que acabei saindo do restaurante, né? Nesse momento eu estava ingressando na faculdade, aí eu tive a oportunidade de entrar no mercado de trabalho hoje eu considero como um grande amigo, né? Com a Mané lá da Macopel. Ele que me deu a primeira oportunidade de trabalho. Você entrou na faculdade para cursar o quê? Direito. Direito. Na época. Aí
ele me deu oportunidade de trabalho, né? Então lá eu fazia... Quando eu entrei era uma loja de materiais de construção, era a maior da cidade, é ainda a maior da cidade. Ele... Então cuidava da parte de estoque, recolher mercadoria, organizar, fazer limpeza, fazer a organização do estoque. Aí lá dentro ele me deu bastante oportunidade, consegui crescer dentro da própria empresa dele, né? Que foi... consegui ir para a parte administrativa, que aí eu comecei a ter meus primeiros contatos com notas fiscais, fazer cálculo. Ele me ensinou bastante isso, né? Faturamento de nota. Então, lançar a parte administrativa, o seu Célio me ajudou bastante na época que eu estava lá. Aí foi por intermédio da Macopel, desse primeiro emprego que eu tive, que lá eu conheci era uma funcionária que ela estava saindo, ela era formada já em advocacia, já era advogada, formada em direito. E ela abriu um escritório terceirizado para atender uma usina de cana que tem lá na nossa cidade. Aí ela precisava, falou, sei que você está começando, você não tem interesse em estagiar. Aí na época foi a primeira decisão, né, que eu vejo que eu tive que tomar visando o meu futuro, né, porque na época eu estava recebendo mais onde eu estava, então estava com um emprego legal, estava bem onde eu estava, estava conseguindo desempenhar minha função, e ela me ofertou essa oportunidade de sair dali e como estagiário trabalhar com ela. Aí ia receber menos. E você ia para a área que você estava estudando, então exatamente, te chamava, brilhava mais seus olhos. Chamava atenção. Então foi aí que eu saí da Macopel, né, do meu primeiro emprego, e fui para trabalhar como estagiário. Quantos anos você estava nessa época? Eu estava com 20 anos, entrando nos 20 anos, provavelmente. A fase mais turbulenta, né? Não era só festa, né? Tinha que trabalhar um pouquinho também, não dava só para festar. Mas aí entrei nessa parte do estágio lá com ela. Na mesma oportunidade tinha aberto um processo seletivo no fórum, né, da cidade. Aí eu me inscrevi, estudei, aí deu questão de 7 meses que eu estava lá no escritório de advocacia, fui chamado pro estágio aí no fórum, né? Aí lá foi bem interessante também, foi bem legal. Lá eu tive alguns aprendizados que, da parte do fórum, me mostrou como que é o mundo, sabe? Sim. Foi bem interessante lá. Eu entrei, posso falar porque aposentaram infeliz, mas enfim. Quando eu entrei, tinha muito problema dentro do cartório, referente a problemas pessoais com o juiz da vara lá. Então, cara, cheguei, acho que deu 10 dias, não deu isso, acho. Cartório inteiro, eu fui pro cartório, né, protocolar, bater carimbo em processo e tudo mais. E entrei lá e deu 10 dias, assim, todo mundo afastou. Então, eu fiquei ali em torno de uns 20, 30 dias perdido no cartório. Ninguém pra te orientar, treinar, né? Não tinha ninguém pra orientar, treinar. Cara, eu falei, quer saber? Eu falei, eu vou tentar fazer o que eu posso, né? Aí fui trabalhando, fazendo o que eu podia lá. E aí tinha um outro juiz de outra vara, né? Mais um pessoal viu e falou, tá se dedicando, assim, tentando fazer o que pode, né? Porque não tinha muita coisa o que fazer, né? Porque era basicamente organizar os processos, porque no estagiário você não tem acesso a nada no Tribunal de Justiça. Aí, na verdade tem, mas é pouco. Aí, de lá, eu recebi o convite aí de ir pro gabinete do juiz da outra vara civil, né? Porque aí foi ao longo desses 6... Aí, nisso se passou 6 meses, né? Sim. E teve muita... Foi uma novela mexicana, basicamente, naquele cartório onde eu estava, né, com outro juiz, até que ele se aposentou. Aí, nisso, eu já estava lá no gabinete do outro juiz, e lá eu fiquei trabalhando com o João, né, não trabalhava diretamente com o juiz, trabalhava com o assessor dele, que é o braço direito até hoje nele. Hoje eles estão lá no Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul. E nessa troca, essa transição, você deu um upgrade, você caiu pra cima. Foi uma abordagem, tipo assim... Basicamente falando, o cartório te ensina. Mas como o gabinete pode te ensinar, né?
Ainda mais quando você tem boas pessoas te instruindo, como eu tinha no caso o João, que era uma pessoa que cobrava bastante essa questão de desempenho, dedicação, né? De fazer as coisas, tá tudo correto. Então, quando você tem alguém que cobra um bom desempenho de você, né? Um melhor desempenho de você, você acaba obrigatoriamente se desenvolvendo e melhorando. Então, era óbvio que, assim, era estagiário do mesmo jeito. Só que ali eu estava aprendendo rios a mais do que estaria lá no cartório. Então, foi uma fase que eu gostei muito, muito, muito mesmo. E aprendi bastante, vi muita coisa. Fiquei feliz em muitas coisas, muito desapontado com outras. Que você acaba vendo muitas N situações, né, do dia a dia, da vida de outras pessoas que te acabam entrando te colocando em conflitos de valores, no caso. Sim, né? princípios. Exatamente. Mas aquilo te dava tesão, Humberto? Você gostava daquilo? Você falava, putz, eu quero... Quando eu crescer, eu quero... Quando eu crescer, assim, quando eu me formar, eu quero abrir um cartório. Eu quero ser igual esse cara aqui. Isso te brilhava os olhos ou não? Assim, lá tinha... Você perguntou sobre a questão de sonhos, né? Então, assim, quando eu entrei nessa parte... Já estava ali saindo da adolescência, né? Entrando na vida jovem adulto ali. Adultos, né? Então, eu tinha certo pra mim, na minha cabeça, que eu falei, não, eu quero fazer direito. Direito é o que eu quero pra minha vida. Então, tinha apoio dos seus pais? Não, vai lá. Com certeza. Eu acho que é a parte mais difícil, né? Essa faixa etária de decidir pra onde que você vai. Eu mesmo tinha muita indecisão nessa época. Tipo, o que eu amo fazer na minha vida? Exatamente. O que eu quero fazer? Acho que todo mundo passa por essa fase. Esse é um ponto muito legal que a gente volta lá atrás, desde a época que você tava no restaurante, que você tem contato com pessoas, você fala assim, mano, eu não gosto de pessoas. Porque nessa fase você começa a entender o que você não gosta e o que você gosta. Por isso que é muito interessante você ter vivência de vida, sabe? De vivência, de... Trabalhei que nem eu, já fui garçom, já lavei carro, já vendi roupa, já vendi tênis. Então, você tem ali algumas ferramentas na maleta ali que você fala, pô, talvez eu não sou tão bom como... Experiência de vida, né? Talvez eu não sou bom tão administrativo, numa parte administrativa, mas eu sou bom no comercial, de conversar, desenrolar. Então, você começa a linkar muitas coisas assim, até você chegar nessa fase, aí você fala, putz, e agora? O que eu faço? Acho que quando... Tipo assim, no segundo, terceiro ano assim, da escola, a gente já começa a se perguntar, você é de humanas ou de exatas? Da onde você é? O engraçado, você tem que ser de alguma coisa. Uma ou outra, não tem outra escolha. 80, né? Você não pode ser em cima do muro ali, porque fica aquela coisa, nossa, mas... E aí a gente vai passando e vê que tem, tipo, 1 bilhão de coisas pra fazer, Exatamente. Várias áreas diferentes. Ali, vocês falaram duas coisas que pra mim resumem muita coisa, né? Que eu sempre fui uma pessoa que... busco a minha vida inteira ter vivências diferentes, né? Viver várias coisas para poder, assim, é errado eu falar assim, não gosto de tal coisa ou acho que tal coisa não vai dar certo pra mim. Pô, nunca fiz, nunca tentei. Exatamente. Como que eu vou saber se eu gosto ou não? Se é isso ou não que vai caber pra minha vida? Então, cara, essa questão de vivência, trabalho, tive vivência de trabalho, por exemplo, no restaurante. Tive vivência de trabalho, por exemplo, de peão, contrapino na fazenda. Então, cara, eu sei que é ficar num sol o dia inteiro. Exatamente. Então, você fala assim, pô, eu fico no sol ou eu fico aqui no ar-condicionado? Você já sabe que pra lá você não quer voltar, Você sabe, você começa a falar, poxa, pera aí, aqui... Mas assim, tem seus pós e seus contras todos, né? Todo lugar que você passa. Aí você começa a colocar na balança, né? Fala assim, não, pera aí, agora eu vou... Não, tá, pô, legal a vida, é mais tranquilo, pô, é gostoso, mas, poxa, rala pra caramba. Não, pera aí, então vamos buscando. Tá, aí essa aqui, pá, se encaixou comigo, tá legal. Então você vai fazendo essa vivência, né? Então, por isso que desde criança também sempre fui muito ativo referente à questão de participar de entidades, jogar, praticar esporte, qualquer atividade que envolvia grupos, né, de pessoas. Então, tudo que envolvia grupo de pessoas, eu estava no meio, eu estava ajudando, estava ativamente de alguma forma ali participando desse meio, né, no caso. O seu comportamento, assim, educacional, na parte da escola, em faculdade, você sempre foi um cara que você se dedicou mais? Você via que, pô, eu sou mais nerd da sala, eu sou mais, sou bagunceiro igual
Eu e o Juninho temos um passado que nos condena. Porque você chega na faculdade é outra pegada, né? Tipo assim, se você faz se você quiser, se você não quiser, pô, o problema é seu, Miguel. Então, assim, eu era... Dentro de casa, a gente sempre foi muito cobrado. Essa questão de ensino. Mas eu nunca fui aquele... lá a gente chama de... Não sei como é que vocês chamam aqui, mas lá a gente chama de bunda quadrada, né? É o cara que senta e estuda ali... Baixa a cabeça, estuda o dia inteiro, senta, estuda. Cara, eu tinha... eu prestava muita atenção. Eu gosto de prestar muita atenção nas coisas. Sim. Então, cara, eu assistia, prestava atenção na aula. Cara, se eu tivesse que sentar pra estudar era porque, tipo assim, não prestei atenção em alguma coisa, fiquei na dúvida, eu ia estudar. Aí eu falei, não, pera, vou sentar e estudar, porque eu quero ser... Nunca fui essa pessoa. Né? Meus irmãos, os outros dois são bem mais estudiosos do que eu. Para fins acadêmicos, para qualquer outra questão. Eu sempre fui muito de vivência. Sempre gostei de estar no meio, sempre fui muito... o pessoal Você é o cara mais prático da coisa, né? Prático. O pessoal fala assim que eu sou muito político. O negócio era que era aquilo lá. Então, assim, eu era o aluno na sala. Eu ficava naquele meio termo. Eu não era nem a galera do fundão, que aterrorizava a vida dos professores. Não era nem o CDF que ficava lá na frente. Eu ficava ali no meio. Então eu tava no fundo, na frente. Amizade com todo mundo. Tinha um bom relacionamento com os meus professores e assim ia levando a vida. Engraçado que eu era assim também. Você vai levando a vida. Assim, eu era o arteiro, mas a professora gostava da gente, porque a gente sabia o limite, né? A gente aprendia até que ponto que a gente podia chegar. Então... Mas quando você chega na faculdade, esse choque, você falou assim, putz, agora é tudo ou nada, ou você teve uns... Que nem eu tive muito... Eu falo isso porque eu tive muitos problemas. Se eu chegar na faculdade, o professor... Uma matéria simples, ele complicava e fazia... Não, a minha matéria nunca vai ser coxa. Nunca vai ser fácil. Cara, você só precisa explicar isso e a gente responder isso. Aí o cara fazia aquela pergunta gigantesca de Enem. E você dormia no meio da pergunta e falava, mano, pra que isso? Então eu tinha umas tretas com os professores por causa disso. Na faculdade, o período que eu passei na faculdade, eu percebi, falei assim, do jeito que eu estudava, eu sabia que não ia dar. Porque eu falei assim, o nível de exigência é muito maior, né? Então eu falei assim, eu sei que só prestando atenção não vai adiantar. Tanto é que tinha professor, sempre tem esses carrascos. Sempre. Aí tem um professor meu, o professor chegou na primeira aula dele. Era um juiz aposentado. Ele lembrava do direito civil. Ele falou assim, comigo vocês vão fazer 3 provas. Porque vocês não vão passar, vocês vão fazer o exame. Se vocês quiserem fazer a prova substitutiva, pode fazer. Dinheiro jogado fora. Porque vocês vão para exame comigo. Fala assim, é P1, P2 exame. Essas 3 provas é garantido que vocês vão fazer comigo. Então, cara, terror. Tudo pra o cara é muito bom. Muito bom. Mas o cara era terrorista, nunca vi. Mas era... Assim, entra naquela questão que eu comentei anteriormente sobre o assessor. Pô, é o cara que vai estar te forçando a melhorar. Então, assim, pode ser que para alguns foi ruim essa experiência, com certeza. Mas, por exemplo, para algumas outras pessoas lá dentro, às vezes tiraram um proveito bem melhor do que a gente. Tipo assim, forçou aquela pessoa a ser um pouquinho melhor naquela área de civil do que ela poderia ter sido se ele não tivesse cobrado. Então, nem tudo se perde. Alguma coisa se aproveita dali. Mas aí chegou o fim do estágio, fiquei ali um período sem saber o que ia fazer, estava desempregado, não tinha função. Aí eu peguei, eu lembro até hoje, estava em casa e chegaram em casa e falaram assim, Humberto, falei, você ouviu na rádio? Falei, o que foi? O Sicredi está contratando. Pode falar o nome de empresa? Que não pode, problema, né? Eu ia falar do mesmo jeito. Ninguém ouve, gente. Fica tranquilo. Aí ele pegou, falou, tem um Sicredi e tudo mais. Falei assim, sério? Fui lá levar meu currículo, né? Aí participei do processo seletivo, tudo certinho. E tava num momento da minha vida que eu tava assim, que eu vi que caiu a ficha. Falei, poxa, eu tenho que tomar um rumo. A vida real chegou. Decidir para onde que eu vou, né? Não adianta mais ficar nesse miguezinho que tava, né? Então, Humberto, em algum momento da sua vida, assim, você sempre pensou em
em empreender, assim, não, quero ter, eu tinha um sonho de ter um negócio próprio, abrir uma empresa? Sim, cara, foi bem nesse período. Que nesse período era 2014, isso. Inclusive, hoje o meu atual sócio, o Marcos Collor, ele... Lá naquela época a gente sentou e já começou a pesquisar, a gente buscou franquias que existiam, né? Já estavam pra gente poder investir. Então a gente pediu contrato, começou a analisar, estudar, porque a gente já tinha vontade de empreender e formar uma sociedade já naquela época. Só que aí a gente tomou rumos diferentes naquele momento. Ele entrou numa empresa de trainee, cresceu lá dentro da empresa, foi pro exterior posteriormente. E eu entrei no banco e me dediquei lá dentro. Então, a gente tomou rumos diferentes, mas a gente já tinha aquela vontade, né? A pulga atrás da orelha e fala, putz, queremos abrir o nosso negócio. Então, essa foi uma parte bem importante. Tanto é que nessa época foi quando eu li um livro que... Para mim, existem 2 livros que mudou minha vida, né? Uma... foi o Pai Rico, Pai Pobre. Nossa, top. É o meu livro favorito. Eu falei assim, ele não vai falar Pai Rico, Pai Pobre. Ele não vai fazer. fazer. Ele não pode ser. Ele não pode ser. Não tem como não falar. Esse cara é foda. Aquele livro foi a partir desse momento que aí mudou minha visão completamente sobre questão de futuro, investimentos e responsabilidades, né? Então, aí a partir desse momento aí foi quando eu comecei a estudar Bolsa de Valores, comecei a me dedicar mais à questão de investimento, porque eu estava em casa, falei assim, tinha que dar alguma função. Então eu comecei a estudar. Surgiu uma outra luz, assim, você falando, putz, existe um outro mundo que eu não tô perdendo tempo. Eu acho que esse livro ele foi muito importante para mim, porque o cara ele define não só como você tem que empreender profissionalmente falando, ele fala como você tem que gerir sua vida em si. Exatamente. Eu acho que é ali que tá o, tipo, 10% do código da vida que todo ser humano deveria saber, tá ligado? Isso. E aí a partir desse... Finalizando a leitura desse livro, foi quando eu comecei a fazer meus estudos. E assim, coincidentemente, ou não, foi a partir daí que minha vida começou a melhorar. Assim, que minha vida mudou. Se você perguntar para qualquer pessoa da minha casa, eles vão ver uma diferença bem grande do Humberto de 2014 antes dessa leitura, né? E Humberto depois disso. Que aí as coisas começaram a dar certo, né? Para mim, eu também comecei a querer fazer as coisas dar certo, que isso é muito importante. Não adianta nada você ficar sentado esperando que a montanha venha para você. Eu tenho uma concepção independente de religião ou qualquer coisa. Eu acredito muito em questão de destino. Então, assim, mas para mim, destino, o que é? Não quer dizer que tá traçado, findado assim, daquela forma. Para mim, destino é uma sala com milhares de portas. Cada uma delas vai te levar em algum lugar. E você tem questão do livre-arbítrio. Né? Você vai tomar a decisão de abrir aquela porta e ir para frente e tomar aquele rumo, é seu. Aí, mas assim, aí a partir do momento que você entrou dali, ali tá escrito. Assim, esse é o caminho que você vai traçar. Mas assim, você escolhe, você tem esse direito. Né? Eu também penso assim, até na questão de não peça para Deus iluminar os seus caminhos se você não está disposto a mexer seus pés, né? Exatamente. É pura verdade. É isso aí. Então, a partir daí, tive essa mudança de postura, de visão também a partir desse livro. Comecei a estudar a questão de investimento, comecei a me aprimorar, aí acabou vindo essa oportunidade no banco e entrei. Que banco? Sicredi. Isso. Aí, a cooperativa de crédito, né? Aí, senão daqui a pouco se alguém ouve do Sicredi vão mandar, certeza que vão mandar mensagem me enchendo o saco. Mas tá, é um banco cooperativo de crédito. Aí, entrei lá dentro, cara. Aí, lá pra mim foi onde, como que eu posso dizer? Foi o divisor de águas pra mim, pra saber o que eu realmente queria. Porque lá eu tive contato com várias funções diferentes. Eu entrei no caixa, trabalhei um bom tempo no caixa, tive uma oportunidade dentro da área de negócios. Aí foi quando tive uma outra oportunidade para dentro da área administrativa para fazer aquilo que eu gostava, que era o quê? Analisar números, estratégia, relatório, indicadores, era o que eu
tinha tesão de fazer. Então, o Sicredi foi uma parte da minha vida que muitas pessoas importantes entraram na minha vida. Né? Pessoas que me ajudaram muito, tanto pessoalmente, com conselhos, e profissionalmente com orientações e dando oportunidades, né? Então, assim, se eu for citar o nome agora aqui, não prefiro nem fazer, porque senão alguém vai ficar para trás, e eu não gosto disso. Porque tive muita ajuda, todo mundo lá me ajudou de alguma forma. Me mostrou o que fazer, o que deixar de fazer, o caminho certo, ou, assim, simplesmente transmitiu a experiência que a pessoa tinha para mim. Então, assim, eu sou uma pessoa que desde de criança gosto muito de ouvir os mais velhos. Gosto muito de ouvir os mais velhos. Tem uma conversa mais velha, cara, gosto de parar, sentar e ouvir. Cara, churrasco, tem uma roda, geralmente eu vou ficar na roda da galera mais... Dos tiozão. Porque, cara... Experiência. É o que a gente falou lá, da vivência. Esses caras têm muito mais a agregar, né? Porque aí, então, isso me ajudou muito lá nessa questão, né? De crescimento, conseguir ter esse contato com... Foi onde eu tive um contato muito bom com questão de gestão, né? Que aí lá, principalmente quando o Alex estava lá, que era o gerente na época, né? Agora ele é gerente regional. A gente compartilhava muito. Era uma coisa assim bem engraçada, porque eu e ele tinham duas cabeças diferentes. Temos duas cabeças diferentes. Só que a gente se entendia muito bem quando o assunto era profissional. Assim, tanto é que hoje a gente tinha uma separação muito boa. Assim, ó, que dentro é profissional, amizade é amizade. Até que hoje a gente nutre uma boa amizade. Toda vez quando eu vou visitar a minha família, eu faço questão de passar lá e conversar com ele, porque ele foi uma das pessoas responsáveis também por me ajudar muito. Sim. Tanto ele quanto o Rodrigo. Então, assim, são pessoas que... eu sou uma pessoa muito agradecida por várias coisas que acontecem na minha vida. Boas ou ruins. Sempre fui grato, independente do que aconteceu. E eu sei quem são as pessoas que me ajudaram muito na vida. E eu não esqueço delas. Então, eu sempre gosto de ir lá e conversar, trocar uma ideia, até ter essa vivência, saber como é que tá a questão. Então, nesse momento esses 6 anos que eu passei dentro do Sicredi... Você ficou 6 anos lá. Fiquei 6 anos. Isso tudo na sua cidade natal? Isso. Lá é uma cidade bem movimentada. É pequeno, mas acontece de tudo. Lá é o Smallville. Acontece de tudo naquela cidade lá. Aí, lá dentro tive, como eu disse, vários contatos. A gente conseguiu rodar bastante ali, a questão de conhecer bastante pessoas de outras cidades, né? Referente à questão do Sicredi. Então, assim, tive muito contato com outras pessoas que também foram me ajudando. Né? Cada pessoa tem o seu jeito, tem uma coisa para te agregar. Então, eu acredito muito nisso. Então, eu gostava bastante de ouvir, conversar. A gente fazia um futebolzinho lá da gurizada. Poxa, coisa mais gostosa. Sentar, jogava futebolzinho, sentava, pegava uma cervejinha, cara, você ia conversar com o gurizada. A resenha, né? A resenha depois do futebol. Cara, aquilo é muito bom. É muito saudável, né? Então, assim, lá dentro do Sicredi foi onde eu dei início à minha formação de gestor, né? Sim. Não era. Tanto é que agora a gente vai chegando no ponto assim, não sou ainda um gestor. Vai lá, Humberto é um gestor. Fala, cara, pra mim eu acho que eu tenho muita coisa para melhorar ainda. Então, assim, a vida... Quando a gente for entrar na parte da empresa, eu vou explicar o porquê que eu tô falando isso. Mas, assim, lá eu tive o início um sinal de como era a questão de ser um gestor, de ter essa experiência, né? Então, por causa das oportunidades que eu tive lá, a liberdade, a autonomia que eles me deram. Então, me ajudou muito nessa questão. Então, a partir dali... Só que eu sou uma pessoa que tava excelente para mim lá. Assim, cara, quem me pergunta, cara, eu tô pensando em processo seletivo do Sicredi. Falei, cara, vai. É uma excelente empresa pra você trabalhar. É ótimo mesmo, cara. Eu aconselho qualquer pessoa que fala, cara, vai, porque você vai gostar, porque é uma ótima empresa. Só que eu tinha aquele feeling, né, que... Assim, eu sou uma pessoa que... Eu não gosto de ter arrependimentos, né? Assim, eu não gosto de ter... O tipo de arrependimento que eu não gosto é daquilo que a gente não... Puta, podia ter feito. Cara, esse arrependimento é o pior que tem, né? E eu falei assim, cara... E assim, sou novo, né? Todo mundo aqui nessa sala é novo ainda. Então, cara, era a hora, eu falei assim, de quebrar a cara. Se for pra quebrar a cara, que seja agora, né? Que a gente tem uma vida inteira pela frente.
Você acredita que você estava numa zona de conforto que você poderia estar lá até hoje? Você começou a se incomodar com a sua zona de conforto lá? Assim, a questão da zona de conforto, ela... Qual que é o problema dela, que eu vejo nela? Para muitas pessoas, funciona. Uhum. Tem muita gente que gosta e quer daquilo. Assim, por muito tempo eu fiquei martelando, porque eu nunca gostei dessa questão de zona de conforto. Uhum. E eu, moleque, né, cara, falei, caralho, povo besta, né, zona de conforto. Até que eu entendi que, tipo assim, cara, é o jeito da pessoa. Sim. É como a pessoa gosta, é a vida que a pessoa quer levar. O fato de eu pensar de forma diferente não quer dizer que o meu tá certo, o dela tá errado, o dela tá certo, o meu tá errado. Personalidades, né? Só assim, eu aprendi a respeitar. Eu falei, cara, não, entendo hoje que, tipo assim, cada pessoa tem o seu tipo de conforto. A zona de conforto, ela tem vários tamanhos, né? Porque se a gente falar hoje aqui, por exemplo, que a gente não busca uma zona de conforto, eu acredito que a gente vai estar mentindo, porque se a gente for fazer um planejamento, um projeto, e se olhar lá daqui com 60 anos de idade, eu garanto que a gente vai se imaginar com algum certo conforto. A única questão é que a nossa zona aumentou um pouco. Então, assim, por isso que eu falo, zona de conforto depende muito do tipo. Tem pessoas que, assim, nesse espaço aqui. Nesse espaço aqui a pessoa vai estar bem. E tem pessoa que é mais corajosa de estar fora da zona de conforto. Tem pessoa que tem pavor disso daí. Eu falo por experiência própria, porque esses dias atrás que eu fui cair nessa percepção de que tem pessoas com perfis diferentes. O Guilherme sabe, eu tava querendo deixar meu irmão à frente da minha empresa lá, que é o Lava Rápido, né, a estética que eu tenho. Só que ele tem um perfil totalmente diferente do meu, totalmente oposto de mim, assim, nem parece que a gente é do mesmo sangue. E aí, tipo, eu forçava ele ser igual a mim, só que não tá no sangue dele, entendeu? Então foi indo, ele ficou, tipo, ele começou comigo lá na empresa, logo que eu abri. Aí depois ele foi pra outra empresa e não deu certo lá, voltou, ficou quase um ano comigo e não deu certo de novo, porque não tá no perfil de pessoa dele. E a partir do momento que eu entendi isso, eu falei, não, ele não tá errado. É o jeito dele. É o jeito dele, não adianta eu tentar forçar ele ser igual a mim. Que assim, uma das coisas mais importantes é assim, eu também não sou a favor de falar assim, não, a pessoa é assim e pau torto, nasceu torto, vai morrer torto. Não, se a pessoa tiver vontade e quiser mudar, cara, ela consegue, mas assim, ela tem que querer. Sim. Então assim, a pessoa não quer, beleza, é a vida dela, vai seguir o jeito dela e vai morrer daquele jeito e pra ela tá ótimo. Isso tem muito no jiu-jitsu, né? Tem, demais. A pessoa que tá de fora fala, como você consegue ver meus dedos estourados? Como você consegue se quebrar todo, ficar lá, se matando? Os machos em cima de você. Não, chegou, cara, tudo roxo. Esse dia eu fui lá, tava trabalhando, né, a gente foi fazer um teste lá de procedimento. Tira, cara, tudo roxo, as costelas assim. Que é isso? Você apanhou na rua? Falei, não, cara, eu nem vi, né? Falei assim, é normal. Falei assim, é vida que segue. Mas aí foi essa questão da zona de conforto, assim. Teve o segundo livro. Aí foi quando entrou o segundo livro na minha vida. Antes dele só aconteceu uma coisa que pra mim foi muito importante, que aí você entra de novo naquele looping de decisão. Falei, poxa, e aí? O que eu vou fazer? Vou montar carreira aqui dentro, vou seguir aqui dentro, vou tentar buscar aqui. Porque você já tava há 6 anos lá, né? Isso, assim, ou não, vou buscar lá fora, vou correr isso lá fora, vou tentar coisas novas, porque lá não quero me arrepender lá na frente, né? Aí foi quando eu tive minha primeira experiência de trekking, né? Que eu fui subir uma montanha. Subir uma montanha lá no Rio de Janeiro. Petrópolis, Teresópolis. Fui fazer uma travessia de 3 dias. Caramba. Nunca tinha subido montanha. Nunca subiu, vou fazer uma de 3 dias. Que eu falei. Eu pensei assim. Não tô fazendo nada aqui tô fazendo mesmo? nada. Cara, se for pra ser um desafio, tem que ser desafio de verdade, né? Não pode ser um desafio meia boca. Aí peguei, fui, tipo assim, cara, aquele lugar é mágico, é um lugar fantástico. Tanto é que tem um casal, um amigo meu, ele e a esposa, depois que eu fiz, eles chegaram e perguntaram, Humberto, eu e a Cássia, o Paludo e a Cássia, a gente consegue fazer?
Aí eu falei assim, cara, faz, consegue. Eu falei, pô, lá de boa, tipo assim, você vê, tem dia, eu passei por criança, assim. 3 dias só. 3 dias. Não, aquilo lá, tipo assim, tem pontos, né? Você não precisa fazer ela completa. Você pode ir até certo ponto e voltar. Então tinha muita gente que fazia isso. Tinha gente mais velha que ela tava tentando fazer a travessia. Então, tipo assim, gente de todas as idades. Não é um negócio... vai morrer? Não vai morrer. Só não vai sozinho, pelo amor de Deus, né? Porque, cara, a gente tava no segundo dia de pouso lá na Pedra do Sino. Cara, era umas 7h30 da noite, 8 horas, a gente se arrumando pra ir dormir, a gente ouve uns gritos. Socorro, socorro. Aí eu olhei, virei, tava o guia, né? Falei, você tá ouvindo? Eu falei assim, tô. Falei, tem alguém perdido. Falei assim, aí ele falou, ó, ele já conhecia, falava, vai ser tal ponto que eles estão perdidos. Cara, a gente foi lá ver, cara, era 5 adolescentes. Eles estavam sem lanterna, eles estavam só com a lanterna do celular, e sem GPS, e sem guia. Eu falei assim, cara, o guia, ele deu tanta cagada na cabeça. Que, pô, cara, eles não tinham noção, assim, que o trecho que eles passaram, eu tava conversando com ele depois, cara, se eles chegaram a esse horário aqui, cara, eles passaram um trecho lá atrás, que era um montado do cavalinho, que a gente fala, que é perigoso. Tipo assim, à noite, de dia, a gente dizer que, pô, tirou a mochila e subiu, fez a passada sem mochila, pra não correr o risco, né, porque do lado é um precipício. Aí, cara, como que eles passaram? Que sorte que eles tiveram de estar ali. Aí acontece, você vê aqueles noticiários, minha mãe, ela vê os noticiários de gente perdida, isso e aquilo. Tá vendo? Não faz essas bostas aí, vai se perder, vai morrer. Eu vou com guia, pô. A gente vai preso um pouco pela questão de segurança, né? A gente não vai louco também, né? Então, lá eu tive esse primeiro contato. Que aí foi o mesmo... Acredito que foi a mesma sensação que o meu amigo teve, o Paludo, quando ele concluiu. Que, cara, você põe... Cara, se eu conseguir fazer isso aqui, eu consigo fazer qualquer coisa. Sim, é um desafio muito grande. Então, eu falo assim, porque não é diferente, por exemplo, assim, de você decidir fazer alguma coisa dentro de uma empresa. Isso depende exclusivamente de você. De mais nada. Não tem nenhuma variante ali que depende de outra pessoa. Até se chover, você coloca uma capa de chuva, você continua. É só se cair um temporal, nevasca para poder parar você ali. Então você não tem essa... Você tem que correr atrás, tem que concluir. E quando você conclui naquele cenário que é um cenário que eu falo que é um pedaço do céu na terra, aquele lugar, é maravilhoso de lindo lá, cara. Então aí eu falei, não, é isso. Então eu acho que não é lá que eu preciso buscar. Então eu comecei a me preparar, estudar mais. Então assim, essa questão dos estudos para... essas leituras que eu fazia, cursos que eu fazia, fiz muito curso, participei de muitas palestras, vem lá de 2014, depois que eu li Pai Rico, Pai Pobre, sempre fui buscando. Já tava me aprimorar. Né, já tava assim, não foi do dia pra noite. Falei, não, vou ser empreendedor. Vou lá. Falou, tchau, gente. Tchau, obrigado. É igual um amigo nosso fala, o Gerson, uma vez ele falou uma frase pra mim que eu tenho comigo até hoje. Quando você abre uma empresa, você não abre do zero. Você já tem uma bagagem até chegar ao ponto de abrir a empresa. Ou seja, você não está partindo do zero, você está partindo ali do 2, 3. Seu primeiro passo você já deu e faz muito tempo. Faz tempo. Porque se você está dando o primeiro passo ali, a chance de dar ruim é grande. É grande. É grande. Então, assim... Quase 100%. A gente fala porque... Aí eu tomei essa decisão... eu comecei a me intensificar nesse meu preparo, tudo, mas não sabia, não tinha noção do que eu ia fazer ainda. Nada. Fui trabalhando, mas estava naquela lá, continuo aqui, fiquei naquela... Tava pendendo, continuei trabalhando, desempenhando minha função da melhor forma que eu podia. E... Aí então foi quando eu li o livro Ponto de Inflexão. Flávio Augusto. Cara, na hora que eu li, casou. Foi uma coisa assim, casada. Foi eu ler o livro. Eu concluí de ler o livro em novembro. E na próxima semana, meu amigo entrou em contato comigo para poder falar dessa oportunidade que tinha dessa empresa que eu estou hoje. E, cara, era assim, a decisão. Foi quando entrou, eu falei assim, agora eu tenho que tomar a hora da indecisão. É o meu ponto de inflexão. Casou perfeitamente. Era agora. Então, assim, são 2 livros que eu falo que fizeram muita diferença na minha vida, né? Mudaram muito a questão da minha vida. Eu acredito que se eu não que se eu não tivesse lido aquele livro, talvez eu não teria tomado a coragem de fazer o que eu fiz
hoje, né? E provavelmente iria me arrepender por não ter feito. Né? Mas, então, a questão do negócio chegou a mim por intermédio desse meu sócio, aquele meu amigo lá de 2014. Gente... Você já tinha um norte do que você queria abrir assim ou não? Não. Eu, assim, basicamente falando, eu estava estudando muitos negócios, né? Muitos modelos de negócio. Porque, assim, quando você vem de uma família que eles te ensinam a trabalhar, e trabalho, importa. O que importa é trabalho. Cara, e assim... Mas você não tinha nenhuma preferência de tipo, não, talvez isso eu gostaria. Nichos, né? É que eu falo assim, pra mim, tem que trabalhar com o que gosta. Concordo perfeitamente. Eu gosto de pessoas. E, cara, pra mim tudo envolve pessoas. A pessoa que fala pra mim assim, não gosto de gente, não gosto de me envolver com conversar com pessoas, eu gosto de ficar no meu canto, assim, assado. Teve uma pessoa que passou pela minha vida que eu até comentei com ela isso. E ela tinha esse jeito, não gosto. Chegava numa festinha, uma coisa, sentava, ficava emburrado ali no canto, não conversava, não interagia com ninguém, não criava nenhum vínculo, nenhuma rede de contatos, nenhuma rede de amigos, né, de relacionamentos. E eu falei, isso vai fazer falta um dia. Sim. Né? E recentemente entrou em contato, assim, lembra que a gente conversou assim? Falei, você estava certo, assim, realmente faz muita falta. Eu tô vendo quanto a diferença que é a ausência dessa rede, de ter sido uma pessoa mais comunicativa, gostar mais de conversar com outras pessoas, me causou. Então, via de regra, eu estava buscando um negócio viável, certo? Via de regra, assim, trabalho eu sei que qualquer, não vou abrir um negócio para não dar trabalho. Cara, não sei que trabalho que é esse. Se souber, você me avisa que eu vou... Negócio dos sonhos. Eu vou atrás também, porque eu acredito que não exista ele. Todo negócio que você for querer tocar, ele vai te dar trabalho. Sim. Não adianta. Uns muito mais do que você pensa, outros um pouquinho menos, mas todos vão te dar trabalho. Sim. Todos vão te dar trabalho. Então eu tava nessa visão. Aí foi quando esse meu amigo mandou. Aí eu falei, poxa, gente, legal. Nunca trabalhei no ramo, no caso que é da Magras, que é de emagrecimento e estética. Nunca trabalhei com essa parte de emagrecimento e estética, né? Então eu falei, poxa, novo, mas basicamente é a questão gestão, administração, estratégica, ações comerciais. E foi quando... inicialmente meu sócio não ia entrar porque ele estava abrindo uma nova unidade que é em Guaratinguetá, né? Ele tem a Magras em Pindamonhangaba. Ele estava abrindo Guaratinguetá, coincidentemente bem quando a gente assumiu ali. Então eu falei, Humberto, não dá para mim nesse momento. Eu falei assim, eu vou te dar o contato, vai seguindo. E foi fazendo as negociações e acabei fazendo a proposta para ele vir compor a sociedade, né? E aí ele topou e a gente assumiu essa bronca. Então ele já tinha uma loja, estava abrindo a segunda, e ele te deu a letra, tipo, isso aqui tá funcionando, vai que eu dou o meu aval. Isso, é que assim, aval ele não dá, porque eu conheço bem ele. Então, assim, é por tua conta e risco. Mas ele é bem sincero. A gente tem uma das coisas que eu acredito que dê muito certo, tá dando muito certo a questão da nossa sociedade, é isso. A gente sabe que a gente é muito amigo e a gente é muito profissional. E a gente separa muito bem as coisas. Sim. Então, assim, a gente tem um... Esse eu acho que é o ponto crucial, né? Diálogo. Você conversar... Geralmente a amizade não se mistura muito com o profissional. Né? Isso. Então, assim, é diálogo, a gente ter a maturidade de saber de separar essas coisas, né? Brincar na hora que tem que brincar e falar sério na hora que tem que falar sério. Então, que a gente fala assim, amizade é amizade, guerra é guerra, né? É outra conversa. Então, isso ajudou muito. Então, ele passou para falar, e eu já tinha vindo visitar ele, né? Em Pindamonhangaba, conhecer o negócio dele. Então, eu gostei, né? Do que eu vi, tudo certinho. E ele começou a me atualizar mais sobre como era o negócio. Eu fui dando uma olhada, dando uma pesquisada, me interessando. Beleza, era uma possibilidade, né? Era uma hipótese. Tava nas caixinhas de possibilidades, ela era uma. E surgiu essa questão da oportunidade. A negociação foi boa para mim, boa para os antigos donos. Então a gente acabou entrando assumindo ali dia 2 de março de 2020 a Magras de Hortolândia. E dia 19 de março de 2020 a gente fechou, né? Por causa da pandemia. Nossa. Então ali no início a gente teve bastante dificuldade.
Porque, principalmente eu, que para mim era tudo novo. Sim. Né? Tudo zero, tudo... E, um pouquinho antes ali, como foi a sua decisão ali? Os últimos, agora vai ou racha, vou pedir demissão. O que meus pais acham? O que eu tô pensando? Eu tenho apoio de alguém? O que passou na sua cabeça? Porque era muita coisa que tava em jogo ali, né? Era bastante coisa que tava em jogo. Até porque, profissionalmente falando, foi como eu disse, tava bem, tava legal, tava trabalhando numa empresa fantástica, tava trabalhando com pessoas que eu gostava bastante, não só dentro da agência, mas na cooperativa em si, né? Toda ela. Então, era um lugar que eu tava bem, que eu me sentia bem. De forma alguma eu falar, não, saiu de lá porque você tava se sentindo mal? Não, jamais. Não, tava me sentindo muito bem lá, tava bom pra mim. Sim. Tanto é que, cara, pra mim foi a decisão mais difícil que eu tomei até hoje. Né? Então, mas como sempre tem uma coisa que eu me questionei, né? Referente à questão do quanto que eu dou valor na questão da minha liberdade, certo? Porque muita gente... Mas só de explicar a questão de liberdade, não quer dizer que eu não tinha no banco, certo? Só que gente que é empresário sabe que a nossa liberdade dentro do negócio é diferente. Mas para que não me entendam mal, existe uma diferença muito grande, porque quando eu estava dentro do banco, eu trabalhava 8 horas por dia e não trabalhava aos sábados. Cara, hoje eu trabalho 12, 13, 14, 15 horas por dia, se precisar. Eu acho que se torna um pouco mais difícil o que as pessoas que estão de fora ou que trabalham ainda trabalham registrado ainda, CLT, né? Tem uma visão diferente do empreendedor que acha que é mais fácil, acha que é mais... tem mais essa liberdade. Porém, é o que eu falo para todo mundo que entra nessa questão comigo, que é o seguinte... se torna mais difícil porque você é seu patrão, você faz seu horário, só depende de você. Essa motivação, essa inspiração, a gente não é super-herói. Não é todo dia que a gente vai acordar com vontade. A gente tem preguiça também, igual todos o ser humano tem. Só que a gente tem que levantar e se motivar todos os dias. A gente é a nossa maior referência. Né? E até porque tem pessoas que dependem de você, né? Depende dessa tua atitude. Então acho que é uma responsabilidade muito maior do que bater a carteirinha, bater a ficha lá no ponto certo. E aí hoje eu trabalho o dobro do que eu trabalhava às vezes. E, por incrível que pareça, ainda eu me sinto com mais liberdade do que quando eu trabalhava minhas 8 horas por dia. Então assim, eu trabalho sábado, domingo, não importa, a gente não tem hora para trabalhar. Mas ainda assim a gente tem aquela sensação de liberdade, e isso é uma coisa que minha família vai te confirmar isso. Você conversar com a minha mãe, ela vai te falar, não serve para estar preso. Se quer matar o Humberto, você coloca eu preso em algum lugar. Aí você vai me matar, de desgosto. Porque eu não consigo ficar preso em algum lugar sem contato, sem conseguir sair ou ir para... Até quando a gente viaja quando a gente faz viagem com os amigos, a gente sempre briga e discute porque eles querem ir para um lado. Eu falei, cara, eu quero ir para esse lado. Não, mas não quero, eu quero ir para esse, eu vou para esse lado. Eu gosto de seguir meu caminho, passar por outros lugares diferentes. Sim. Então, sim, tem essa... Eu gosto da minha liberdade, eu gosto de ter essa... Eu acho que a gente vai ter que fazer uma viagem junto. Não, com certeza. Não, tem que marcar uma logo, né? Assim que passar essa pandemia, pelo amor de Deus. A liberdade que eu acho muito interessante é a liberdade de criatividade, de você conseguir visualizar alguma coisa, principalmente para o empreendedor, isso é muito legal. Putz, eu estudei isso aqui, já posso aplicar agora. Então, essa liberdade é muito importante pra mim. Tipo assim, ela tanto que pode ser acertar muito ou que você pode errar muito. Então, eu acredito que principalmente a galera fala, pô, mas você tá trabalhando das 6 às 8 da noite, como que você tem liberdade? Eu falo, mano, mas como eu consigo lidar com as coisas do dia a dia, me dá essa liberdade, sabe? Você definiu exatamente o que eu queria falar. É exatamente isso, porque assim, por mais que você esteja dentro de um meio corporativo, você tem limitações, né? Existem diretrizes que você tem que seguir, né? Existem coisas que às vezes você não consegue executar naquele momento porque tem que passar por um processo, tem que passar por um conselho, tem que passar por outras questões. Não depende só de você. Que não depende exclusivamente de você. Então, isso também, eu por ter essa vontade de
de fazer, de ir atrás, de decidir. Falei, cara, vamos rodar e pau pra cima. Aí a gente ficava travado. Às vezes você fica com o freio de mão puxado quando você tá num ambiente corporativo. No seu próprio negócio, não. Mas aí é o que o Juninho falou. É tua cara em risco. Se você errar, quem vai sofrer as consequências ali não é só você. Vai ser você, a sua empresa e todos os seus funcionários. Então, assim, a responsabilidade é muito maior. A preocupação é muito maior. O pai da operação ali, né? Assim, a preocupação é muito maior. Porque, assim, querendo ou não, eu acredito muito em questão de propósito, né? Então, assim, um dos propósitos que eu tenho pra mim é que, assim, a gente tem que se ajudar. As pessoas que estão no nosso círculo, né? Então, assim, eu quero ver as pessoas que estão próximas a mim crescendo, se desenvolvendo, conquistando, realizando seus sonhos. Tanto meus amigos como as minhas colaboradoras. Então, para mim, isso é um propósito muito importante. Então, assim, eu me preocupo muito com essa questão, tipo assim, cara, toda vez que a gente vai tomar uma decisão, e se eu tomar uma decisão errada? Não vai ser só eu que vou sofrer. Assim, eu tranquilo. Se você parar pra pensar, não, eu tranquilo, eu aguento. Eu encaro, mas aí não é só você mais, né? Você tá responsável e não é só mais a sua colaboradora. Às vezes é o filho dela, é o marido dela, é a mãe dela, o pai dela, também depende dela, daquele salário. Então, assim, é uma rede, né, de pessoas que você acaba indiretamente influenciando, participando da vida delas, que você não, a margem para erro fica bem reduzida. E uma das coisas que é fato. Você pode ler quantos livros você quiser. Você pode estudar quantas palestras e conversar com milhões de gurus de negócio que tiver. Você vai errar. Uma coisa que, assim, é que a pessoa, quando tem a prepotência de falar assim que ela já aprendeu demais ou ela está preparada, cara, empreendedorismo, você nunca está preparado. Todo dia é um leão novo que às vezes sai com 2, 3 cabeças. Eu acho que essa é a maior escola. A escola mais eficiente é a prática ali. É a prática. Tanto que no jiu-jitsu, puxando pro assunto do jiu-jitsu, é assim. Pode ter aula online, pode ter seminário, você pode ver não sei o que lá. No YouTube. Nada vai ser mais, tipo, proveitoso do que aquela aula prática, do que aquele rola, do que principalmente aquele campeonato. Sim. A questão, se você for levar pra prática do jiu-jitsu, que nem quando a gente faz a parte prática, né, de movimentação, de técnica, cara, você sai lindo. Encaixa tudo. Vai fazer isso na hora do combate, do rock. Não vai. Cadê aquele braço que tinha que sobrar aqui? Cadê aquele... E no campeonato? Que você não tem a chance de errar, você não pode errar. Então você tem que saber fazer aquela posição muito bem feita, entendeu? Pra não dar brecha, né? E eu acho que ajudou bastante. Eu não sei você, essa é a minha próxima pergunta, mas o esporte me ajudou bastante nessa questão. Eu sempre tento linkar as coisas. Pra você, como você lidar com isso? A questão, assim, esporte, vida inteira teve presente na minha vida. Eu sempre participei de competir, eu já criança jogava futebol, aí encontrei minha paixão, que era o handball. Sou apaixonado por handball, adoro jogar handball. Joguei basquete. Depois disso, dancei por 10 anos em um grupo de dança. Caramba! A gente... Não esperava essa, não, hein? Essa eu não esperava. 10 anos, a gente falou, somos campeões brasileiros, cara. Caramba! Top. Aí, CTG. Centro de Tradições Gaúchas. Mais lá, porque a minha cidade basicamente é formada por gaúcho. Então lá a cultura gaúcha é muito forte. Aí a gente chimarrão tá na veia. Cara, tem que estar bem frio, viu? É mesmo? Eu já sou muito calorento, eu gosto do tereré. O meu negócio é tereré bem gelado com limão. No treino lá, ele tava com uma garrafona de couro, assim, com tereré. Eu falei, caramba, de quem que é isso? Ele falou, é meu. A coisa mais gostosa, então. Mas enfim. Então, eu sempre participei de competições, a gente sempre foi... O esporte sempre estava presente no meu dia a dia. Foi até quando eu conheci a questão do Gil. Cara, pra você ter noção, assim, aí o que eu falo sobre a questão de liberdade, né? Quando a gente estava assim, o que eu citei anteriormente, eu vou linkar com essa questão do Gil. Eu treinava Gil já lá, na minha cidade, certo? Só que lá eu tinha uma preocupação muito grande, que era o quê? Não me machucar. Porque eu não podia me machucar, por quê? Porque eu tinha que trabalhar no outro dia. E assim,
todo mundo sabia que eu tava ali fazendo aquela atividade, que eu tava me expondo àquele risco, né? Mas assim, eu falei, poxa, aí você tem que entender. Falei, você tá se expondo ao risco, mas você pode prejudicar também a empresa. Entendeu? Então, assim, já era diferente, você já vai diferente. Que nem agora, eu coloco nem que seja mancando indo, eu vou, mas eu vou vai pra guerra. Vai pra guerra. Então, assim, a questão do esporte, aí foi quando eu conheci a questão do jiu-jitsu, me ajudou muito, porque assim, jiu-jitsu é uma escola, cara. Basicamente, sim, é uma escola, porque ele te ensina não somente artes marciais, tá? Ali você vai aprender coisas de disciplina até controle emocional, controle pessoal, tudo. Então, assim, é uma coisa assim, é uma escola bem completa, tá? Pra quem faz jiu-jitsu. Então, assim, pra quem tem, cara, criança, filho, menor, cara, quer colocar uma escola boa, coloca no jiu-jitsu. Linkando um pouco do jiu-jitsu, eu fiz pouco tempo do jiu-jitsu, mas eu sempre fui um cara muito apaixonado por esporte. Então, eu sempre gostei muito do futebol, basquete, vôlei, tudo que tinha, porque eu sempre fui um cara muito bom de grupo, então eu sempre formava onde tinha um grupo que praticava algum esporte, eu estava envolvido. E aí eu fui fazer o jiu-jitsu, que aí me deu uma outra visão do que é o esporte, porque é individual. Então me deu o poder da autorresponsabilidade de que se eu errar, eu errei. Se eu acertar, eu acertei, entendeu? Então com o futebol você tem tipo aquela, putz, eu perdi a bola aqui, mas o goleiro podia ter pego, sabe? Sempre tem aquela assim, coisa... não consegui correr, mas peraí que eu tenho um parceiro que vai me cobrir aqui e vai conseguir pegar o cara lá na frente. No jiu-jitsu é assim, se você quiser amarrar a luta ali e falar assim, não, mano, vou esperar, você vai ter um medo de, mano, mas se eu me expor aqui, tentar abrir a guarda aqui, o cara passar e me arrebentar, ou eu não, vou abrir e vou tentar fazer alguma coisa. Então vai muito do você agir ou você ficar acuado ali. O futebol, ou você esconde do jogo... você vai ter que participar ali de algum momento, é um esporte coletivo, mas individualmente o jiu-jitsu me deu uma explosão assim que eu vi e falei assim, putz, o esporte individual é muito... Eu sempre assimilo o jiu-jitsu com empreender, porque pra mim é muito parecido ali, as responsabilidades e as consequências de que a decisão, a sua decisão vai tomar é muito parecida com empreender. Por isso que eu toquei nesse assunto aí. Não, com certeza. Não, esporte pra... assim, entramos de novo naquela questão de vivência, né? Então, assim, cara, quando eu falo questão de vivência, não é só sobre trabalho, mas é até mesmo, como eu disse, um almoço que você vai de sua família, em vez de você estar sentado e ir para o celular, e sentar no sofá, assistir uma televisão, senta ali com os mais velhos, vai ouvir os mais velhos, né, para você conseguir. Isso, querendo ou não, você vai tendo uma vivência, ouvindo opiniões diferentes. Então, o esporte traz isso. Né? Essa questão do esportista, você vê o esportista que foi muito bem sucedido, você vê que ele é bem sucedido em outras áreas, porque ele aprendeu a disciplina, ele aprendeu o poder da responsabilidade que ele tem, como que ele se comporta com pessoas. Então, a gente tem, assim, uma conexão com o esporte e a vida real que ele te traz muita bagagem, né? Eu tive... Isso que você falou, basicamente, eu fui numa palestra do Michael Phelps em 2019. Eu já estava no processo de preparação, né, para o futuro. Aí eu fui no evento da Expert, da XP. Não sei se você já ouviu falar. Sim. Aí, fantástico o evento dos caras. É surreal o que eles fazem lá. A quantidade de gente que vai. E eu tive a oportunidade de ter a palestra do Michael Phelps. Ele falou basicamente que a questão de você ser bem... antes dele ser bem sucedido, ele fala, dentro das piscinas, ele é bem sucedido em casa, assim. Porque ele fala, cara, a disciplina para mim conseguir chegar e ter o resultado que eu tenho dentro da piscina, não é só lá dentro. Não é só uma frase assim, um dia, se você levanta e não consegue dobrar a sua coberta, você vai vencer o mundo como? Exatamente. Não adianta você vai pra guerra desarmado, né? Mas aí foi quando eu tive a oportunidade de vir, voltando pra empresa, né? Foi quando eu tive a oportunidade de vir pra cá. Vim, como diz o gaúcho, de malicuia, né? De malicuia. Não conhecia, a princípio não conhecia ninguém, não veio ninguém comigo, né? Eu vim sozinho. Tive a sorte aqui, muito... Tá acabando o tempo aí? Não, pode falar, só queria saber quanto tempo. Tive a sorte de conhecer uma família que, na verdade,
é uma segunda mãe pro meu pai, Aham. que por um acaso estava morando em Hortolândia. Olha. Aí você me questionou, eu falei, como a questão da decisão de ir pra lá? Essa cidade Cara, é muito boa, né? Que era Calma lá. a minha família, assim, depois que eu tinha tomado a decisão já, cara, eu tentei avisar eles, assim, o mais próximo possível do momento. Porque eu sei que eles iam surtar. Né? No emprego, tipo assim que eu tomei a decisão junto com o Marcos, né? Eu já informei a questão porque até precisava colocar alguém no meu lugar. Aham. Eu não queria deixar desamparado lá. Tá lá a Ju, dando dor de cabeça pro Rodrigo. Mas aí precisava fazer isso. Então, assim, foi tudo muito rápido. Foi de questão de fevereiro pra março ali, foi quando deu o tombo. Então, cara, eu falo que desde dezembro de 2019 até hoje ainda não durmo tranquilo, porque começou minha angústia de poder entrar, aí até assumiu o negócio, assumiu o negócio pandemia presente. e presente. Então, assim... Eu acho que é um negócio que todo mundo tá tendo que aprender a gerenciar na marra. Na marra, não tem conversa, não tem mimimi, não. E deixa eu falar pra você, eu sou muito louco, já aconteceu isso na minha vida várias vezes, tipo, vou tacar tudo pro alto, vou desistir. Já chegou perto disso em algum momento da sua vida, depois que você começou a empreender? Cara, não por um seguinte ou algum motivo. Desespero, assim, de tipo, eu não sei o que eu vou fazer amanhã, o que eu vou fazer semana que vem, como que eu vou... Cara, assim, essa questão, a dúvida referente à questão do empreendimento, do empreendedor, ali você sempre vai ter. Todo dia, toda semana, todo mês zera os números, né? Começa a historinha de novo, zerou o jogo e bora pro fight. Aí, assim, uma das coisas que eu não fiz em nenhum momento, né, foi olhar para trás. Porque eu acredito muito na força da palavra e do pensamento. Então, se às vezes eu começasse puxa, podia estar hoje lá com meu salário garantido, trabalhando tranquilo, na casa perto da minha família, meus amigos, tudo bem. As coisas começam a desandar. Aí isso desanda. Então, assim, eu nunca materializei pra mim. Isso nunca foi uma possibilidade. Nunca, porque eu acredito muito nessa força da questão da palavra e de você principalmente externar isso, né? E de você ficar alimentando também na cabeça. Porque não adianta nada você, não, mas eu não falei. Tem gente que fala assim, não falei, não externei, não vai acontecer. Cara, mas você tá alimentando um monstro na tua cabeça, então eu nunca pensei em voltar. Não, vou largar tudo e ir pra trás. É a questão de queimar os navios, né? Você pegou o navio de lá, chegou no outro lugar, queima ele pra lá, você não volta mais. Agora só pra frente, se vira. Então, assim, não olho pro retrovisor. Eu evito, não olho pro retrovisor, até porque entra naquela questão também do propósito que a gente tem responsabilidade eu tenho em mãos hoje responsabilidade de outras pessoas que não é só a minha, né? Se fosse só o Humberto, beleza, tranquilo. Eu poderia tomar qualquer tipo de decisão, chutar pro alto a hora que for e correr atrás de outra coisa. Só que hoje não depende só de... eu não sou casado ainda, não tenho filhos nem nada, mas eu acredito que é uma coisa bem parecida com isso. Você não vai, larga a mão aqui, vou largar essa família, largar esse filho aqui e vou viver. Exatamente. Eu acho que deve ser bem semelhante ao sentimento que eu tenho com as meninas da empresa, né? Não tem como você chutar pro alto e deixar... Cara, você tem que dar seu máximo e Quantos colaboradores você tem hoje? Hoje eu tô com 9. Caramba. 9 colaboradores. E como tem sido a sua postura em frente a tudo isso que você está vivendo, de fecha, não fecha, atende minha porta, não atende? Assim, a gente estão bem conscientes, sabe? Assim, eu tô com uma equipe bem unida, sabe? Assim, elas sabem de todas as dificuldades que a gente está passando, elas compreendem tudo que tá acontecendo e é aquela regra, né? A gente tá todo mundo no mesmo barco. Sim. Né? Então, assim, se a gente está no mesmo barco e quando a gente sabe a direção que a gente tem que ir e está todo mundo remando para a mesma direção, é mais fácil da gente chegar. Sim. Eu falo assim, porque acontece muito, que atrapalha bastante empresas, gestão, até mesmo, às vezes pode ser, não precisa ser empresa, pode ser às vezes um CEO. Vamos colocar o Elon Musk, pronto, para ser CEO ali de qualquer outra empresa.
Cara, se a equipe não compra o cara, tipo, se a equipe não tá junto com ele, se dentro do barco tem alguém remando para outra direção, a chance de você alcançar o seu destino é muito pequena. Ou pode até alcançar. Mas, cara, a galera que tá remando contigo na mesma direção vão ter que ter o triplo de esforço, porque tem gente remando contra. Exatamente. Então isso é uma coisa muito importante. Hoje, graças a Deus, não tem. Então, assim, tá todo mundo sabe onde a gente tem que chegar, sabe o caminho que a gente tem que seguir, sabe as dificuldades que a gente tem que superar e fala assim, olha, é pra lá e pau. Então, assim, eu acho que também é no meio dessa dificuldade que a gente aprende a se reinventar, né? Com certeza. Eu acho que não tá acontecendo só coisa ruim. Sim. Não nessa pandemia, mas eu acho que em toda crise assim que a gente passa, principalmente o empreendedor, né? O cara que tá ali à frente, ele tem o dever de, tipo assim, não, pera aí, a gente tá numa tempestade, o que fazer para passar ela com mais inteligência? Sim, é que assim... Sofrer cada vez menos, né? Eu faço uma analogia bem simples, né? Eu falo assim, a gente tá num trilho do trem e tá vindo o trem sem freio. Fala assim, tem muita gente, o que o empreendedor vai ter que fazer? Tá, tem gente que não faz nada, espera o trem passar por cima e acaba com o próprio fica negócio. Reclamando da situação. Isso, fica ali parado, não faz nada, o trem passa por cima. Tem aquele que vai tentando dar jeito e vai começando a caminhar pelo trilho, vai tentando se esquivar, mas não tá com um barco na mesma direção, né? Todo mundo remando para a mesma direção. E mais cedo ou mais tarde o trem vai passar por cima. Sim. E tem aquele gestor que vai pegar, tipo assim, tirar o barquinho dele do trilho, deixar o trem passar e colocar no trilho de novo. E continuar. Para você, assim, aí vai muito questão de risco, o que pode acontecer aí, vai a questão de consequências, né? Que ela vai falar, não, beleza, mas se sair do trilho, será que a gente consegue voltar depois? Você não sabe a resposta. Então, assim, o poder das incertezas, né? Eu acho assim, você tem que se reinventar, do jeito que tá, não pode ficar. Exatamente. Então, eu já me vi em muitos momentos na minha empresa, vai fazer 4 anos que eu tô empreendendo, e tipo assim, eu só tenho uma alternativa, mudar, do jeito que tá, não dá pra ficar. Então, a partir daí, eu fui forçado a evoluir, né? Porque é igual você falou, a gente não pode ficar olhando pra trás. Bate aquele desespero, a gente bate, às vezes sempre, bate. Né? Só que a gente não pode voltar para onde a gente estava, porque é o lugar que se a gente já estava incomodado antes, imagina agora que a gente tá 1000 passos na frente. É que é uma coisa assim, eu não acho errado de forma alguma a pessoa assumir que às vezes, se você tomou uma decisão errada, ou as coisas não deram certo, cara, eu não vejo, por exemplo, pra mim, eu não vejo problema nenhum em voltar. Assim, pro Humberto, falou, não, cara, não deu certo, beleza, organizamos as coisas, organizando a casa, deu tudo certo, vou voltar pra onde eu tava. Cara, eu não vejo problema, desde que isso seja consciente, mas chegar lá e falar, poxa, beleza, vou ter que fazer isso, essa vai ser a solução, mas espera aí, fiz tudo que eu podia? Gastei toda a energia, busquei tudo que eu podia fazer pra dar certo, fiz. Cara, então, Humberto iria com a consciência tranquila. Enquanto ele não fizer isso tudo, não existe a possibilidade de voltar pra trás. Olha pra você ver, eu sou meio retardado. Tudo eu linko com o jiu-jitsu. Acho que no meu último campeonato mesmo, eu fiquei puto. Eu vi. Porque o Felipe Sensei foi me consolar lá, porque eu fiz tudo o que tinha pra fazer. Eu treinei, eu suplementei, fiz dieta, treinei. E treinou de novo. Então, acho que assim, eu tinha certeza que eu ia sair campeão, entendeu? Sim. E ali na semifinal eu fui barrado, perdi e fiquei muito frustrado. E eu acho que assim, mas depois trocando ideia com o sensei e tal, eu vi que eu fiz tudo que eu tinha que fazer. Então, eu me senti confortável. Depois eu peguei aquela medalha de bronze e falei, não, é mérito meu. Acho que tinha 16 ou 17 atletas, eu fui o terceiro colocado, né? Sim. Teve 4 que subiu ali no pódio. Então, eu fiz o meu máximo, fui o melhor de mim. E eu postei isso lá no meu Instagram, que é uma frase que fez todo sentido depois desse dia. E eu aprendi muito, que alguém postou e eu copiei. Que assim, você não tem que ser melhor que todo mundo, você não vai conseguir, a maior parte da sua vida você não vai conseguir ser o melhor que todo mundo, mas você tem que ser o melhor
de si mesmo todos os dias. Tipo, acordar amanhã e ser melhor do que o cara de ontem. Sim. Eu acho que é aí que tá o feeling da situação. Não, com certeza. Porque é o maior desafio pra gente. Foi o que o Juninho falou anteriormente. Falei, cara, é a gente que... É nós contra o mundo. Então, assim, a gente tem que ter ânimo pra acordar, a gente tem ânimo de se arrumar, a gente tem ânimo de animar o restante da equipe, de fazer diferente, de fazer acontecer. É a gente pela gente. Sim. Tem, assim, a gente não tem um zagueiro pra ajudar a gente na área na hora que tá recebendo um contra-ataque, sabe? E muita gente fala também, tipo, pergunta, pô, como que você consegue treinar tanto e fazer dieta, ser tão focado? Aí eu comento com as pessoas, eu falo, eu não sou focado, eu não sou 100% focado e não sou, tipo, não tenho essa motivação todos os dias. Às vezes eu faço sem vontade. Sim. E hoje eu ouvi isso no outro podcast que eu tava ouvindo, um moleque, esqueci, não consigo lembrar o nome do cara, velho. Normal. O cara fala, não, eu não tenho vontade todos os dias, só que eu faço todos os dias mesmo sem vontade. Disciplina, né? Eu acho que é aí que também é a diferença do cara bem sucedido e o cara que às vezes não consegue chegar lá. Ah, não, com certeza. Fazer a coisa sem vontade, fazer a parada. Humberto, uma dica para o que você daria para uma pessoa que tá lá Humberto lá na decisão de sair da empresa para empreender. Qual que é a dica que você daria, que você passou por isso? Que dica você daria para esse cara que tá talvez insatisfeito ou que quer empreender, sabe que o negócio tem potencial, mas ele não tem aquela coragem de falar assim, não, eu vou pedir as contas aqui para empreender? Se preparar. Acho que a preparação é fundamental para isso e para o futuro da empresa. Porque se às vezes ele não tá com muita dúvida, ele ainda não está se sentindo preparado. Então, assim, a preparação, assim, não, é isso que você quer? Tá, mas não precisa ser o agora, né? Assim, a paciência é uma coisa que o empreendedor aprende. Sim. Por bem ou por mal, ele vai aprender. Então, assim, se você já tem consciência de você tem que ter paciência, não é isso que eu quero, beleza, mas peraí, para mim chegar lá eu preciso passar por um processo. Então, assim, essa preparação, esse processo vai ser fundamental para na hora que você tiver que tomar a decisão, eu falei, tá, é agora. Foi a sensação que eu tive. Falei, poxa, passei essas experiências dentro do banco, olhei para minha vida para trás, por tudo que eu passei, pelas pessoas que passaram pela minha vida. Eu falei assim, não, estou preparado. Então, isso me ajudou a tomar essa decisão. Se eu não tivesse preparado, aí sim, seria loucura, né? Aí são as famosas loucuras que acontecem, né? Então, assim, se você quer empreender, você quer sair, às vezes, de um lugar que você... Não que esteja ruim para você, mas que às vezes você percebe que pode mais. Já deu, assim. Aqui fechou. Consegui completar meu ciclo aqui dentro, né? Que a vida é feita de ciclos. Então, preciso iniciar um novo ciclo. Começa a se preparar já. Então, se você já tem esse sentimento, tem esse feeling, em vez de às vezes você pegar e parar no Instagram e ficar correndo, cara, vai dar uma estudada em algum negócio que te interessa. Começa a dar uma estudada em algum outro. Começa a ouvir uns podcasts para você pegar uma percepção, uma visão de outras pessoas. Começa a estudar, começa a ir em palestras que você não ia, começa a ler coisas que você não lê, você não tem o costume de não é a matéria que você gosta às vezes, mas pode ser importante para o seu futuro, porque você ainda não gosta de ler, mas nunca leu, né? É aquela regra. Tem que passar pela vivência. Não gosta de comer aquilo, mas nunca comeu. Exatamente. Então, assim, a preparação é fundamental, porque é isso que vai te dar força ali na hora da sua decisão, né? E é o que vai dar... o que vai abrir a porta para você começar a empreender. Porque depois disso, aí a gente entra naquele ponto. Você nunca vai estar preparado. Você vai errar, você vai ter problema. Não desanima, porque isso vai acontecer todo santo dia. O empreendedorismo não é um conto de fadas. Se alguém falou que mentiu para você, feio, tá bom? Não cai em falsas promessas. E para aquela pessoa que tá iniciando lá, um jovem na fase adulta e ele quer empreender, só que não sabe de onde começar, o que você daria de instrução? Começa a trabalhar em alguma coisa. Então assim, não consegue. Se você tem a oportunidade de só estudar hoje na sua vida, que é uma coisa muito importante, cara, tenta fazer um bico, fazer algumas atividades, que é aquilo que você passou da sua experiência, que eu já passei, que eu falo assim, é vivência. Sim. Você não vai saber se você consegue
se você gosta de trabalhar com pessoas, se você não trabalhar com pessoas. Exatamente. Você não vai saber se você gosta de trabalhar com números, se você não trabalhar com números. Às vezes, eu, particularmente falando, na escola, eu não era... Cara, eu penava em matemática. Cara, hoje, pra mim, é Excel e número. Então, assim, eu vejo muito, analiso, todo dia vejo números. Todo dia a gente mexe com métrica, com planilha. Muito disso foi desenvolvido dentro do Sicredi por o gestor, o Alex, falar assim... Eu lembro certinho do dia que ele falou assim, você tá pronto? Você tá preparado? Eu falei assim, tô. Eu falei assim, então você coloca a casca de jacaré, porque agora eu vou sentar. Porque agora você... Aí, assim, isso me ajudou muito a desenvolver, a crescer. E aí eu fui para um lado que, assim, poxa, nunca fui bom de matemática, né? Hoje só trabalho com números, assim. Mas como que eu descobri isso? Passando por isso. Sim. Então, você que é novo, se você tiver essa oportunidade, cara, vai trabalhar, vai ter uma experiência. Se você não consegue trabalhar, não pode, porque às vezes o seu estudo é integral, ou você tem afazeres em casas, né, que impossibilitam você de sair. Tenta conversar, ouvir outras expectativas, ouvir outras experiências de pessoas, começa a estudar mais isso. Sai um pouquinho do Free Fire, né? Tem muito conteúdo gratuito bom, sabe? Muitas palestras boas. Começa ouvindo os outros, né? Assim, para quem está começando, tanto na parte de vivência como na parte anterior, que o mais importante é você saber ouvir. Então, cara, baixa a orelha, faz alguma atividade diferente, tem experiência diferente, ouve os mais velhos, ouve a questão de experiência, até não só mais velhos, tá? Porque tem gente nova que ensina a gente também, tá? A gente aprende muito com pessoas mais novas. Conectar com quem teve êxito, né? Exatamente. Conectar com gente que viveu aquilo. Talvez vai conversar com um cara que é funcionário público e ele não quer ser funcionário público. Eu não quero. Então você vai olhar o cara, quem é o cara dono de uma pizzaria, dono de uma mercearia? Foi bom você ter comentado isso aí, pra eu falar, falta só uma coisa. Sempre questiona. Cara, nunca... não gosto, por quê? Cara, porque é uma coisa que faz parte da minha vida. Tudo que falar, se a gente for conversar, mas por quê? O Pitico ficava bravo comigo no começo, quando eu era faixa branca. Eu tinha, 3 meses de Gil, e aí ele fazia uma posição e eu falava... Mas e se o cara fizer isso? Aí, tava todo mundo quieto. Aprende primeiro nessa posição. Ele falava, quando eu ergui a mãe, ele falava, ó o se vindo aí já. Não, no grupo de dança que eu participei, sempre instrutores, né, do Rio Grande do Sul lá treinar a gente. Cara, era frase minha. Fazia a roda, ele explicava tudo assim, cara, eu ergui a mão e falei assim, posso fazer uma pergunta? Ficou, pode fazer uma pergunta. Tudo é fazer uma pergunta. Tem medo de fazer pergunta. Eu acho isso, cara, não tem a juventude, como, o gurizado que é nova, tá entrando nessa fase aí, saber o que ele quer fazer, cara, questiona, pergunta, não fica na dúvida, não guarda a dúvida. A dúvida de hoje é o erro de amanhã. Sim. Então, assim, não fica na dúvida. Então, vai, pergunta. Isso aí. Muito legal, legal demais. Obrigado, Humberto, por ter contribuído com esse podcast, a gente nesse novo formato. Vamos subir isso lá no YouTube. Para você que acompanhou a gente até aqui, a gente vai subir em todas as plataformas de áudio que a gente sempre subiu lá, no Spotify, e também agora no YouTube com esse novo formato, sempre com um convidado. Muito obrigado, Juninho, por ter participado com a gente. Então, você que gosta do Miojão Cast, acompanha a gente nas redes sociais, que a gente vai continuar divulgando lá também. Esse aqui que estão aparecendo no fundo são nossos patrocinadores que ajudaram a gente a caminhar com o Miojão Cast desde lá do início. Então são pessoas que deram confiança de abrir as suas empresas, de ver eu lá, Zé Mané de tudo, e falar assim, acredito no potencial, e foram lá, deram ajuda. Então esses patrocinadores são empresas que eu respeito, são empresas sérias, que têm um trabalho muito legal e também já passaram por aqui nesse podcast. Deixa as suas redes sociais, Humberto, que as pessoas possam te conhecer, onde é o seu estabelecimento, que as mulheres, os homens possam lá fazer os procedimentos. Com certeza. A clínica fica lá na rotatória do supermercado São Vicente, tá? Na rua Zacaria Costa Camargo, número 25, bem de esquina, a clínica, tá bom? No Facebook você pode procurar por Magras Hortolândia, vocês já vão encontrar nós. E eu vou fazer um jabá aqui, rapidão. Fala. Quando eu tava, faltava 3 dias pro campeonato,
Foi na terça, né? Faltava 4 dias. Ele disponibilizou um procedimento pra gente. Como que é o nome daquele procedimento? Termolipo, você fez. Termolipo, cara. Eu fiquei indignado. Eu perdi 2 quilos. Caramba. 2 quilos de líquido Mulherada, em 1 hora. atenção. Em 1 hora. 1 hora. Cara, quando a mulher, tipo, tirou a manta térmica, assim, ela pegou um saco de água, assim. Eu falei, caramba, Mijei? eu desidratei inteiro. Eu não consegui sair andando. Fiquei aqui, né, fala? Foi 2 quilos. Cara. Eu fiquei impressionado. Que eles precisavam, eles iam competir, tinha pesagem, né? Tinha que bater peso. Aí eu falei assim, olha, eu posso ajudar vocês na questão. É muito em cima da hora pra vocês a gente trabalhar a questão de eliminar peso, mas a gente consegue trabalhar a questão da retenção de líquido, né? Se vocês tiverem, né? Aí, pra poder, que isso daí alivia bastante também na questão. Então, aí, a gurizada foi lá. Top, sensacional. Acho Gostaram. que o Felipe também perdeu quase 2 quilos, né? O Felipe também, ele eliminou bastante. 1,5 kg ele eliminou também. Legal. Então, assim, é bom, a gente tava se ajudando. Pra quem quer conhecer um pouco da Magras, explica rápido, o que é um pouco que a Magras faz hoje, o que vocês oferecem lá? Certo. Nós somos uma clínica de emagrecimento saudável. Então, assim, a gente não utiliza nenhum tipo de enzima. A gente não tem nenhum tipo de restrição alimentar, não tem chá milagroso, não tem... A base do nosso trabalho é em cima da reeducação alimentar, certo? Então, assim, é comer bem. Assim, a gente faz essa substituição de alimentos, não é você passar fome, e sim você conseguir se alimentar bem. E junto com isso a gente tem alguns procedimentos estéticos para quê? Para poder acelerar essa quebra, essa queima de gordura. Então, sim, a gente tem vários outros tratamentos lá, não só para emagrecimento, né? Tem tratamento de celulite, estria, flacidez, vários outros. Procedimentos estéticos também voltados, mas o nosso forte lá realmente é essa ajuda, esse apoio para as pessoas que têm muita dificuldade. E assim, a gente fica até chateado, porque quando você vai falar com a pessoa, vê uma pessoa que está com sobrepeso, tá acima do peso, fala assim, não emagrece porque não quer. Eles não sabem a dificuldade que essa pessoa está passando por causa disso. Então, assim, é uma dificuldade muito grande. Então, a gente entra com essa questão da reeducação alimentar, desse suporte da equipe que as meninas dão para poder motivar ela a não desistir, a correr atrás do seu objetivo. E, assim, tudo isso está ligado com a realização pessoal, a autoestima da pessoa. Então, é um trabalho bem bonito. Então, assim, a gente fica bem grato por estar trabalhando com ele. Graças a Deus também bastante resultado, só que agora tivemos que fechar as portas, né, por causa da pandemia. Freada, mas assim, foi questão de mais de 2 toneladas eliminadas lá de sobrepeso já na clínica. Então é peso pra caramba. Muita coisa. É muita coisa. Então a gente está sempre... Esse é o nosso trabalho, né? Essa é a nossa função aqui na cidade de Hortolândia, né? A gente veio para agregar, tá de porta aberta para atender todo mundo, tanto público masculino como público feminino. O pessoal tem preconceito, fala assim, não, o tratamento todo nosso lá é unissex. Assim, é para ambos os gêneros, né? Não tem, não, mas é magra. O nome Magras foi criado, a Magras tem 14 anos de idade, né? Então lá atrás realmente era talvez tinha um preconceito maior. E não, lá atrás realmente era uma clínica que foi criada para tratamento de mulheres, né? Para mulheres, só que com o tempo, né, foi se agregando a questão, porque viu que era um público que precisava, porque assim, não é só questão de estética, é saúde. Assim, emagrecimento é saúde, e é a nossa briga, né? A gente tá lá, é saúde, todo mundo tem consciência disso, mas infelizmente a gente tá lá de porta fechada porque não é essencial. Não é essencial. Não é essencial. Você falou seu Instagram? O meu Instagram é Humberto23DRT, tá? Aí... E o da Magras? não, desculpa. Passei esse era o outro, eu mudei já o meu Instagram, porque tava muito complicado. Tá. Humberto23ml, que é de Moraes Lago, que é o meu sobrenome. Sim. Tá, Humberto23ml. E da Magras, tá? Magras Hortolândia, tudo junto. Tá? Magras com 2 S. Magras com 2 S, isso mesmo, tá? Pode acompanhar a gente lá, o nosso trabalho. Volte meio, a gente tá sempre postando dicas, orientações lá, a gente sempre abre o nossos stories para fazer enquete, tirar curiosidade, então você consegue interagir lá, consegue tirar dúvidas já com a nossa mídias. Então é um trabalho bem legal, bem interessante. Pode seguir a gente lá, pode acompanhar. A gente, tanto eu quanto toda a equipe vai estar de portas abertas lá para atender vocês com muito carinho, pode ter certeza. Legal. Juninho, deixa aí você que gosta de contribuir lá nos seus stories, coloca um pouco aí sobre o seu Instagram,
O que você faz lá? O meu Instagram pessoal, eu divulgo mais sobre a minha vida pessoal mesmo, de atleta, enfim. E eu tenho @Junin Júnior, Junin, sem HO no fim, então, Junin Júnior. E o Lava Jato, que é o mesmo nome também, por isso que eu falei que é o nome artístico aí, universal, né? Que é Lava Jato Junin Júnior também. E eu tô mudando um pouco o conceito do Lava Rápido. Eu abri, a princípio, quando eu abri era somente Lava Rápido mesmo, só trabalhava com lavagem de carro. E hoje eu já faço higienização automotiva, higienização de sofá, tal, enfim. Ainda mais nessa pandemia aí, a gente... teve que se reinventar em algumas coisas. Teve que se reinventar. Então a nossa empresa está em mutação. Para você que não sabe, que o seu sofá e a sua cama tem muitos ácaros e fungos que precisa ter uma higienização. Não é só estética, é saúde também. Tá vendo? Patrocinadores, olhem pra gente que nós somos muito bons vendedores. Boa! Estamos aprendendo. Gente, siga a gente lá no @miojãocast. Eu tô lá como o Gui Sangali, com 2L no final. Então, se você veio pelo Juninho ou veio pelo Humberto, siga a gente lá. A gente vai sempre estar divulgando o podcast, vai estar divulgando tudo as novidades que vai acontecendo. O que mais que eu ia falar? Que tem alguma coisa pra falar? É isso aí. Top. Se você assistiu até aqui, agora assistiu. Eu falava, ouviu. Agora nós vamos mandar o universal. Os. Muito obrigado, tamo junto. Mete marcha no foguete e é nóis.